Sabuga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí na 10ª parte. Galera, olha só. Já vimos esqueleto, já vimos músculos, já vimos corpo. Eita, mas a alma da República Velha a gente ainda não tinha visto. Falamos dela, mas olhar é agora. É isso aí, o coronelismo, a alma da República Velha. O óleo que mantinha toda aquela máquina em movimento, o combustível, seja lá como for, use a analogia que quiser, mas compreenda que o coronelismo é o centro da nossa matéria. Bora lá então? Tem um esquema aí, ó, top de linha, didático, na nossa lousa digital interativa de LED. Feito pra você, minha filha. É isso aí, sorria. Hein? Ah lá, deu um sorrisinho, já viu, né? Vontade de sair da aula, mas agora vai ficar pra ver. Quer ver? Ó, tá lá. O que é coronelismo? É um fenômeno político. Coronelismo é isso. Não é um regime, não é um sistema de governo, não é uma guerra, não é uma pessoa. É um arranjo político. É um fenômeno político. Esse fenômeno político, ele é muito próprio do mundo rural e muito próprio da República Velha. Não estou dizendo que seja exclusivo dela, mas como fenômeno, ele é próprio do mundo rural lá na República Velha. Ele é um fenômeno político encarnado numa figura, o coronel. Uma figura que exerce o mandonismo local. Então, olha só, local, base, município. Quando você viu a política dos governadores, você não viu falar que um coronel era presidente da República. Não. Nem que ele era governador do estado. Também não. Mas o coronel atua lá no município, na base da pirâmide. Ele exerce, portanto, o que a gente chama de mandonismo local. É o coronel que vai manipular o sertanejo, o vaqueiro, o lavrador, a peãozada, e vai eleger o mesmo grupo de sempre. Então o coronel está lá na base da pirâmide política do sistema da República Velha. Tranquilo? Vandim, o coronel é sempre um cafeicultor? Não, nem sempre ele tem plantações de café. Por exemplo, se você pensar lá no Nordeste, o coronelismo foi forte. Você tem coronéis que eram senhores de engenho. Entendi. Não necessariamente é um cafeicultor, isso. Mas necessariamente é um latifundiário. Tranquilo? Você não tem um colono assumindo o papel de coronel. Mas ele é sempre um dono de muitas terras. Show de bola? Vandim, de onde vem isso? Olha, se você for pegar lá atrás na nossa história do Brasil, no período colonial, você não usava a expressão coronelismo, nem é cabível fazer isso, e nem falava em coronel, também não é cabível fazer isso. Mas no período colonial você já via que o latifundiário tinha poder. Nós o chamávamos de homens bons. Lembra? Os homens bons, era assim que os chamávamos. Ora, esses homens bons, os sesmeiros que recebiam do capitão Mor uma sesmaria, eram latifundiários e eles já tinham muito poder. Maravilha. Quando a gente está lá no período regencial, mais precisamente em 1831, a gente viu um tal de avanço liberal que criou a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela outra coisa não era que um bando de sertanejos armados dominados por um coronel. Coronel do exército. Não. Coronel aqui, lá no período regencial, não era uma patente militar. Era um título distinto, quase um título de nobreza, digamos assim. Tudo bem? Então, lá na regência foi criada a Guarda Nacional. Ah, Vandim, mas a Guarda Nacional, ela foi criada, mas no regresso conservador lá na regência, ela foi submetida ao ministro da Justiça, ela perdeu poder para delegado de polícia, essas coisas. Bom, na prática, não. Por quê?
cria-se uma cultura difícil de você extirpar. O uso do cachimbo faz a boca torta. Não significa que, com o fim da Guarda Nacional, o sertanejo tenha parado de chamar o latifundiário de doutor coronel. Entende que vai se criando uma cultura? Então, já sabe da gênese do coronelismo e já sabe que o fenômeno que estamos falando. Vamos dar uma olhadinha? O que alimenta esse coronelismo? Primeiro, o voto de cabresto. Claro, o coronel ele vai estar metido nessa máquina de voto, ele é uma máquina de gerar voto para bancadas pró-governo federal, e ele só consegue ter o domínio de tanta gente porque a partir da Constituição de 1891 não existe mais voto censitário. Até a Constituição Republicana, poucos votavam, pouquíssimos. Era preciso ter renda para votar e ser votado. Quando a Constituição de 1891 acaba com o voto censitário, aumenta o número de eleitores e aí o coronel entra, as elites entram para manipular esses eleitores através de uma série de práticas. Por exemplo, eu citei o voto de cabresto como um dos mecanismos que retroalimenta. Ao mesmo tempo que ele alimenta o coronelismo, ele é alimentado pelo coronelismo. Eu posso também lembrar do voto aberto, né? O voto a descoberto, não era secreto. Portanto, se hoje você pode dizer para alguém, vou votar em você, hein? E na hora H você vota em outro, naquela época não. O voto era proclamado, o capanga do coronel está ali pertinho vendo em quem você vai votar. E outra coisa, eu preciso linkar o coronelismo à ausência do Estado, óbvio. E aí eu estou falando não só da miséria, da pobreza, do analfabetismo político, da falta de consciência de classe, mas eu estou falando também da ausência do Estado no sentido de coibir esse tipo de prática, de ir à frente com uma investigação que denunciava que o coronel tal estava comprando votos. Então, quando se fala em ausência de Estado, está se falando em miséria, claro, mas também na impunidade, na corrupção e tudo que vem junto disso. Então, vamos lembrar, o coronelismo, ele se alimenta da ignorância, da miséria, da pobreza, mas também da corrupção, da impunidade. Ele alimenta-se do fato de haver muitos eleitores lá na sua região habilitados a votar e que você vai manipular através do voto de cabresto. Agora, a essência que tornava possível o coronelismo, por isso o mais duro golpe no coronelismo vai ser quando na era Vargas a Constituição de 1934 acabar com o voto aberto e tornar o voto secreto. Então lembra do voto secreto. Vandim, eu já sei que coronelismo tem um monte de características. Repasse elas com a gente? Vamos lá. Primeira característica, ele está muito ligado ao compadrio. O coronel é um sujeito que ele é padrinho de casamento de um, padrinho de batismo de outro, padrinho de crisma, haja apadrinhamento. Vai indo, ele cria um laço imenso com um grupo enorme de pessoas que a gente vai chamar de parentela. Essas pessoas têm com ele um parentesco espiritual. Se você estiver nas terras do coronel cavalgando ao lado dele, você vai ver que ele não abre porteira. Porque de toda parte surge um menino na estrada tomando benção a padrinho para cá, benção a padrinho para lá e abrindo as porteiras para que ele passe. Ora, essa jogada de ser compadre de muita gente gera o compadrio, do qual não estamos livres até hoje. As relações de compadrio são altamente problemáticas no Brasil. O brasileiro é um pessoal muito debochado, tá? Mas não é muito afeito a críticas. Por quê? Por causa de relações de compadrio. A gente tem muito medo de magoar os outros, todo mundo tem laço com todo mundo deve favores a todo mundo. Isso é o compadrio. É uma característica do coronelismo. Outra, o voto de cabresto. Olha, quanto mais voto em branco e mais voto nulo, menos voto o coronel precisava comprar, por causa da regra da proporcionalidade. Então, o voto de cabresto é uma marca do coronelismo. O clientelismo também. A história do toma lá, dá cá, não é? Me dá um saco de cimento que eu voto em você. Arruma emprego para o cunhado da minha sobrinha que eu voto em você. Eternamente.
porque aí você se prende ao coronel por um laço de afeto e ele se transforma numa figura paternalista. Por gerações a família vota no mesmo candidato. Ele morre e deixa o filho dele como herdeiro político e a gente continua votando. Por quê? O vovô contava, aquele prefeito arrumou um emprego para sobrinha da Dindinha, que era prima do meu cunhado. E daí? Isso foi lá atrás. Até hoje tem que manter o voto no mesmo grupo político por conta disso? Sim, o coronelismo funciona assim, com esse paternalismo e com o personalismo, né? É aquela coisa muito arraigada de que certas pessoas estão acima das instituições. No caso aí, certas pessoas são os coronéis, beleza? Então são características mais gerais desse fenômeno político. É bom a gente lembrar que na América Hispânica, na ex-América Espanhola, haverá um fenômeno parecido, o caudilismo. O caudilho é uma figura muito parecida com o coronel, só que ele é mais do mundo urbano, envolve muito mais carisma, mentalidade de salvador da pátria. Por exemplo, Getúlio Vargas vai ser um caudilho, não vai ser necessariamente um coronel. Eu queria só encerrar dizendo o seguinte, algumas questões tentam colher de você se você tem uma noção de que a República Velha acabou, mas o coronelismo ainda deixou filhotes por aí. Então fique atento a coisas do tipo caciquismo. Olha, quantos políticos, deputados, senadores fazem dos cargos comissionados a que eles têm direito de indicar o seu curral eleitoral. Então o deputado tal é que colocou fulano naquele cargo. E aí fulano, para não perder o cargo, estará sempre a serviço do deputado tal. O prefeito Y, que é apadrinhado político do deputado federal fulano de tal. Então, olha, isso que a gente chama de caciquismo é o coronelismo aí em pleno século XXI. Também pensar na ideia do coronelismo eletrônico. Tem duas formas de analisar isso. Por exemplo, no Brasil, nós temos muitos políticos que são donos de rádio, de canal de televisão, ainda que às vezes não apareçam, mas são eles que estão por detrás. Alguns historiadores, especialistas, cientistas políticos dizem é uma espécie de coronelismo eletrônico. Usam da concessão pública para ter uma rede de televisão, ou uma cadeia de rádios, ou um jornal, para muitas vezes poder fazer o quê? Um jogo político. Agora, mais recentemente, a gente começa a ouvir falar em milícias digitais, pessoas contratadas para espalhar fake news, para curtir candidatos, pessoas de aluguel, tanto numa ideologia mais à direita como mais à esquerda. Não assemelha-se a uma prática de coronelismo? Não é coação da mesma forma? Não é enganação do mesmo jeito? Fala-se também muito em coação do funcionalismo público, em prefeituras por aí, em secretarias estaduais por aí. Funcionários públicos muitas vezes são coagidos. Olha, o deputado tal está chegando à cidade, eu quero todos os funcionários públicos lá no campo de aviação, com a camisa do deputado, soltando foguete, porque senão, olha, é uma forma de coação. Eu não estou falando em coronel nem capanga. Eu estou falando de um prefeito de terno e gravata, bem apessoado, uma pessoa respeitável, excelência, senhor prefeito, fazendo o quê? Usando da máquina pública em favor do seu grupo político. Isso não existe até hoje. E também milícias mesmo, milícias aí dessas que a gente ouve falar e vê pela televisão e lê nos jornais, milícias, organizações paramilitares obrigando comunidades inteiras a votar em um determinado candidato. Pode ser que numa cidade menor, no interior, isso ainda seja uma abstração, mas em grandes centros, uma milícia muitas vezes diz que você é obrigado a colar adesivo do candidato no seu carro, no portão da sua casa, e ao controlar o número das sessões eleitorais onde que os sujeitos votam, intimidam-nos, por mais que o voto seja secreto, intimidam essas pessoas. Olha, se o candidato ou a candidata tal não vencer aqui na comunidade, a coisa vai ficar feia.
É uma forma de coação. Então, o que é importante, galera, é lembrar da alma da República Velha, que é o coronelismo, mas não deixá-lo refém desse período histórico. Enxergar em tempos contemporâneos práticas que são seguramente práticas coronelistas. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.